Olá, bom dia. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o nosso dia. Mais um dia que Deus nos proporcionou. E hoje nós vamos ler mais 3 capítulos da Bíblia, do livro de Isaías. Capítulo 28, capítulo 29, capítulo 30. Lembrando a todos vocês que faltam 43 livros da Bíblia para a gente ler. Pastor, em 4 meses, 43 livros da Bíblia, e só sei de uma coisa: eu estou focado, estou gostando muito desse desafio de ler a Bíblia em um ano. Pode ter certeza que nós vamos chegar lá. O capítulo 28 é o Ai de Efraim. Pastor, por que o Ai? O texto começa com o capítulo 28, versículo 1, ele já começa assim: o ai de Efraim, ai daquela coroa situada nos altos de um vale fértil, orgulho dos bebês, dos bêbados de Efraim, a sua magnífica beleza, que agora é como uma flor murcha, ai dos que são dominados pelo vinho. Então, aqui nesse texto, está falando do ai. Então, nós vamos ler aqui que o propósito do capítulo 28 é advertir sobre a falsa segurança e a confiança nos líderes corruptos e anunciar o alicerce, anunciar o alicerce seguro em Deus. O ai já aponta aqui para o juízo, porque vem isso, fala de uma coroa orgulhosa, bêbados de Efraim. Então, Efraim é do reino do norte. Lembra que nós já lemos isso? O reino do norte e o reino do sul. Pessoas do norte, o reino do norte foi dividido em dois, e o do norte, pessoas se corromperam, os reis se corromperam, né? Então foi dividido. Do verso 2 ao verso 4, então fala que a cidade será pisoteada. O profeta denuncia os líderes corruptos que buscam segurança em alianças políticas e que zombam da palavra de Deus. Isso vai ficar bem claro aqui no verso 7 ao verso 10. Então nós falamos aqui que o reinado do norte foram os reis, os ímpios, que não seguiram o caminho do Senhor. Por isso, o juízo, né, severo veio ao ponto. Veio a vida deles ao ponto que o reino do norte ser totalmente destruído e nunca mais se reerguer. Por quê? Porque essa aqui é a realidade que nós vimos aqui, eles buscando segurança em alianças políticas e em outras coisas, mas não buscavam Deus. Eles abandonaram completamente o Senhor. Então está falando aqui o ai. Então Deus vai prometer trazer o julgamento, mas ele também aponta uma promessa, que é de fundamento e seguro. Olha o verso 16 do capítulo 28. Então vem um julgamento, mas também tem uma promessa. E diz assim, olha só: Por isso por isso diz o soberano, o Senhor: eis que põe em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro. Então está falando aqui algo seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Farei do juízo a linha de medir, e a justiça o fio de prumo. O granizo varrerá o seu falso refúgio, e as águas inundarão o seu abrigo. O seu pacto com a morte será anulado. Seu acordo com a sepultura não subsistirá. Quando vier a calamidade destruidora, vocês serão arrastados por ela. Todas as vezes que vier,
elas os arrastará. Passará manhã após manhã, de dia e de noite. A compreensão desta mensagem trará pavor total. Então, nós vemos aqui no verso 16 que esta pedra, o apóstolo Paulo, ele faz aqui um apontamento e é muito claro isso, e nós falamos que essa pedra tem um nome, né? Essa pedra aqui, o nome dela é o Senhor Jesus. Então, em meio a julgamentos, que fala aqui do ai, há uma esperança. Aí você fala, pastor, qual a esperança? A esperança está em Cristo, está no Senhor Jesus. E o ai, então, termina aqui, o capítulo 28 termina com essa metáfora, né, do agricultor que mostra que Deus tem um plano, tem um propósito em seus julgamentos. Todo julgamento tem um propósito. E o plano do Senhor, que é a nossa segurança, está em Deus. Tem um julgamento. Mas se tão somente a pessoa se arrepender, olha só como Deus é maravilhoso. Deus, ele transforma, Deus, ele muda. Amém? Então, nossa segurança não está em pessoas, em políticos, mas a nossa segurança está em Deus. O capítulo 29, o propósito é anunciar o julgamento sobre Jerusalém e a promessa de redenção futura. Olha só, julgamento, mas também tem uma promessa de redenção futura. O verso 1 diz assim do capítulo 29, diz assim: ai da cidade de Davi, ai de Ariel, Ariel, a cidade onde acampou Davi. Acrescentam um ano a outro e deixam de seguir o seu ciclo de festas. Mas eu sitiarei Ariel, que vai chorar e lamentar-se. Para mim será como uma fornalha de altar. Acamparei ao seu redor e o cercarei de torres, instalarei contra você minhas obras de cerco, minhas obras do cerco. Lançada no chão, de lá você falará. Do pó virão em murmúrio e as suas palavras fantasmagórica. É isso mesmo, subirá sua voz da terra. Um sussurro vindo do pó será a sua voz. Então aqui o capítulo 29 é cruel, o versículo 1 é cruel. É um apontamento para Jerusalém, que o profeta vai anunciar aqui para trazer aqui para Jerusalém que o povo vivia na hipocrisia. O povo vivia totalmente na hipocrisia. Então o profeta Isaías vai anunciar aqui a destruição. E ele fala da hipocrisia do povo, que o povo honra a Deus com os lábios, mas o coração está bem longe de Deus. Tanto é que no verso 13, ele diz assim, olha só. Olha o que diz aqui no verso 13. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, nós vemos aqui a situação que estava o povo, era só com os lábios. Nós vamos ver isso em Jeremias, vamos chegar em Jeremias, é um livro muito abençoado, também todos, né? E nós vamos aprender muito. Então, vai dizer aqui que Deus é o único que sonda os nossos corações. Então, cuidado, muito cuidado. Você pode enganar pessoas, mas você jamais vai enganar Deus. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Por meio de palavras, nós enganamos pessoas, mas não o Senhor. Então, é interessante aqui que essa expressão vai voltar na boca de outros profetas. E o próprio Senhor Jesus vai falar isso.
Os seus lábios me louvam, mas o coração está longe de mim. Então, Jesus vai pegar esse trecho aqui da Bíblia de Isaías, de Jeremias, para denunciar a hipocrisia dos fariseus, que honravam com os lábios, mas o coração estava longe. Os fariseus, eles só queriam estar diante das praças, orando em voz alta. Não tem pessoa que é assim? Ela ora em voz alta para dizer, ó, esse daí é um orador, esse é uma pessoa de Deus, mas o coração está bem longe do Senhor. Então, aí Deus promete aqui no verso 9, no verso 12, ele vai prometer que haverá um tempo de cegueira espiritual para aqueles que rejeitam a sua palavra. Olha, isso é muito forte, hein? Uma cegueira espiritual para todos aqueles que rejeitam a sua palavra. Essa cegueira só acontece porque eles abandonaram a palavra de Deus. Eu posso dar um exemplo para vocês? O exemplo é você que está se esforçando. Você está lendo a Bíblia todo dia. Assim como aqueles que abandonaram, Deus vai cobrir de cegueira você que todos os dias, dia após dia, não é quando você quer não, dia após dia você vai ler na Bíblia. Então dia após dia Deus vai abrindo os seus olhos espirituais, Deus vai abrindo o seu entendimento, Deus vai te abençoando, Deus vai te dando força. Então você vai tendo uma visão diferente, a sua compreensão é diferente. Então, dificilmente você vai ter uma cegueira espiritual, porque você vai alcançar, através da Bíblia, aquilo que eles não conseguem alcançar, eles não conseguem entender. Olha esse desafio, igual eu falei no começo, 43 livros da Bíblia para a gente ler em 4 meses. Vamos com toda a força, vamos com toda a fé. Cada vez que eu vou lendo aqui, Isaías, que a gente leu, lembra? Deuteronômio, Neemias, poxa vida, livros abençoados, Números, Gênesis. Então, livros de Salmos, de Provérbios, de Eclesiastes, coisa gloriosa, é Deus abrindo o nosso entendimento. Então, essa cegueira ela vai alcançar quem deixou de ler a Bíblia, ou aquela pessoa que abandonou, virou as costas para Deus. Então, eu posso dizer que você pode se considerar um privilegiado de estar aqui todas as manhãs lendo a Bíblia com a gente. Deus está abrindo a sua visão, os seus olhos espirituais, e da medida que você vai lendo as Escrituras Sagradas, Deus, ele vai te abençoando. Aí, Deus promete que os humildes e necessitados se alegrarão no Senhor, no verso 19 até o verso 21. Glória a Deus. Agora nós vamos aqui para o capítulo 30. Ai das nações obstinadas. Aqui é advertir contra a aliança, contra o Egito e encorajar a confiança em Deus. No capítulo 30, no verso 1, diz assim: ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem minha aprovação, para juntar pecados sobre pecados. Então tem pessoas que fazem planos que não é de Deus. Vem coisas na cabeça dela e ela fala, foi Deus que colocou. Mas ela não apresentou a Deus, ela não esperou Deus responder. Planos que não são de Deus, pessoas obstinadas. Então elas executam planos que não é de Deus. Então muitas pessoas fazem, elas pegam os planos dela e apresentam o plano dela ao Senhor, e uma vez que ela apresentou os planos dela ao Senhor, então ela começa a executar, mas ela não esperou uma resposta, ela não esperou uma confirmação, ela não esperou um sinal. Por isso que você vê muitas pessoas em negócios, na vida sentimental, casando errado, é guiado, ela coloca aquilo na cabeça, apresenta a Deus e fala, ó, foi Deus que falou. Então, como que aquele plano fosse de Deus, mas não é nada de Deus. Então, se você está aqui apresentando os seus planos a Deus,
você tem que colocar nas mãos de Deus e esperar a resposta de Deus. Então, se esse plano é dele, pode ter certeza que ele vai. E se não for dele, então ele não vai te dar resposta. Então, o que eu vejo aqui é mais pessoas, muitas, não são poucas, elas falam assim: Deus falou comigo. Não, eu creio que Deus fala. Deus, de um hino, de uma palavra, Deus ele fala em sonhos, Deus ele fala com a gente. Mas tem, ó, Deus mandou te falar isso, Deus mandou te falar. Você tem que tomar muito cuidado com essa frase, porque tem planos estabelecidos que a pessoa fala que é de Deus, mas não é de Deus. O plano de Deus não vai contra a palavra de Deus. O plano de Deus não vai contra as coisas de Deus. O plano que é de Deus para a sua vida está ligado a o propósito de Deus na sua vida. É isso mesmo. Então, como que Deus vai falar com você que você não tem tempo mais para ir para a igreja? Sua vida não está alinhada com as coisas de Deus. Você não ajustou sua vida com Deus. Mas você fala que isso vem de Deus. Ah, Deus, e até fala, Deus mandou falar. Não, negativo. O plano que Deus tem para você, o plano que Deus tem para todos nós, ele vai ser revelado. Ele vai ser revelado, pode ter certeza, com etapas. Etapas, você pode ter certeza disso. É com um processo. É ao longo da nossa caminhada. Não é assim fácil não, ao longo da nossa caminhada, da nossa fidelidade, da sua permanência. Você está no centro da vontade de Deus. Então, esse é o plano de Deus. É como um quebra-cabeça, tudo vai se encaixar. Vai encaixando ali, encaixa uma peça ali, encaixa essa peça ali e vai encaixando. E aí você vai ver o plano de Deus sendo montado com o passar dos anos, da sua fidelidade, da sua permanência, da sua caminhada com o Senhor. Então, você vai conseguindo ter aqui uma visão uma visão do completo da vontade de Deus. Então, toma muito cuidado, que tem planos que não é do Senhor, mas é da cabeça da pessoa. Então a Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Então tem muitas coisas na minha vida que foi com fidelidade, permanência, perseverança, e Deus foi mostrando. E Deus foi mostrando, e tem mostrado até hoje, né? Então, faça planos, tenha projetos, mas tenha a aprovação do Senhor na sua vida. Isaías vai falar aqui que é inútil buscar ajuda no Egito. Então nós temos que tomar muito cuidado em quem nós temos colocado a nossa confiança. Você tem colocado a sua confiança em quem? Em Deus? Ah, então, graças a Deus. Sabe por quê? Porque diz a Bíblia, maldito é o homem que confia no homem. Maldito é o homem, diz o salmista, né? Confia no Senhor. Isaías aqui ele vai proclamar que a rebelião e a rejeição a Deus levaram à destruição, mas também uma promessa de graça e de misericórdia para aqueles que se arrependem. O verso 15 do capítulo 30 diz assim a palavra do nosso Deus, que coisa gloriosa. Diz o soberano, o Senhor Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Não, na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Amém? Então é no arrependimento. Deus, ele quer que você, de fato e de verdade, venha se voltar para ele. Então, o verso 15, o verso 16 aqui fica claro. Então, tome muito cuidado com a alta confiança. Eles colocaram aqui a autoconfiança, o orgulho, a soberba. Então, nós não podemos caminhar sem o Senhor. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Tem pessoas que ela está caminhando para a sua própria destruição. E eu oro aqui, eu oro para que você
nunca venha a ser uma pessoa soberba. Olha o que diz aqui no verso 16 do capítulo 30. Olha como que era esse povo. Diz assim, vocês disseram, não, nós vamos fugir a cavalo e fugirão. Vocês disseram, cavalgaremos cavalos velozes, velozes serão os seus perseguidores. 1000 fugirão diante da ameaça de 1. Diante da ameaça de 5, todos fugirão, até que vocês sejam deixados. Amém? Então, olha só o orgulho daquelas pessoas. 1000 fugirão diante da ameaça de 1. Mas não foi isso que aconteceu. Diante da ameaça de 5, todos fugirão. Mas não foi isso que aconteceu, a soberba. Então colocaram 1000 vão fugir, não. Aí Isaías, ele vai declarar aqui que a rebelião e a rejeição de confiar no Senhor. Eles deixaram de confiar no Senhor. Eles pensaram que os inimigos iam fugir. Eles pensaram que eles iam vencer novamente. Mas eles não venceram. O verso 19, Deus promete aqui a restauração para o seu povo. Amém? Pastor, mas vem um juízo e depois vem uma promessa de restauração? Então aqui, gente, a promessa é condicional. O arrependimento é para quem abandona um pecado. Deus está de braços abertos. Deus não quer a destruição de ninguém. Então quando você lê aqui Isaías, aí você fala, tem juízo, mas tem uma promessa de restauração. O juízo é para quem não se arrepender. Mas a promessa de restauração é para você que vai se arrepender e se voltar para Deus. Aquele povo sempre pensava que ia vencer as batalhas. Autoconfiança, prepotentes, orgulhosos. Mas se tão somente você abandonar o pecado e voltar para Deus, então vai haver a possibilidade de vitórias, né? De um arrependimento. Então, aqui nós terminamos mais 3 capítulos da Bíblia e vamos na fé. Faltam 43 livros e vamos chegar lá. Amanhã eu quero ler aqui mais 3 capítulos do livro de Isaías, do 30, né? Do 31 ao 33. E se Deus usar da sua graça, da misericórdia, nós vamos ler até mais, porque nós vamos, entre essa semana e a outra, eu creio que a gente já termina aí o livro de Isaías. Tá certo? Vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua quarta-feira. Vamos fazer assim? Você ora por mim, eu oro por você. E se Deus permitir, amanhã, nesse mesmo horário, vamos estar aqui nesse canal com toda a nossa fé. Deus abençoe a todos. Um beijo no seu coração e até mais.